Agora é 8h34, Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV. E ontem, no Supremo Tribunal Federal, voltou à pauta o projeto sobre o marco temporal na demarcação das terras indígenas no Brasil, com pedido de vistas do ministro André Mendonça. E aí o julgamento agora volta àquele ritmo de vai, para. Repórter Gabi Veras, direto de Brasília, com mais detalhes aqui no Jornal Gente. Muito bom dia, Gabi. Um ótimo dia para você, Thaís. Bom dia a todos que estão por aqui nos acompanhando. Schiller, Sônia, Cláudio Humberto. Pois é, a pressão do lado de fora do Supremo Tribunal Federal era grande, né, com relação à presença mesmo dos povos indígenas aqui em Brasília. Eles que estão acampados aqui na área central desde o comecinho da semana foram convidados a assistirem, né, esse julgamento lá na Praça dos Três Poderes. Uma parte deles conseguiu entrar no plenário para acompanhar esse julgamento, só que o que não contavam era exatamente com esse pedido de vista do ministro André Mendonça. Agora, o que a gente tem? Um prazo aí de 90 dias para que ele devolva, né, essa ação, esse julgamento para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Com relação a essa devolução, a ministra Rosa Weber, presidente da Casa, que tinha como prioridade o julgamento do marco temporal, várias vezes ela já havia citado isso, disse que aguardava que uma oportunidade, né, dela julgar esse caso, dela proferir ali o seu voto, exatamente porque ela se aposenta neste ano, né? Ela sai ali do Supremo Tribunal Federal por volta de setembro. Então, ela chegou a dizer, né, nesta sessão, depois desse pedido de vista, depois desse pedido de mais tempo de análise aí do ministro André Mendonça, que ela gostaria de ter a oportunidade de dar o seu voto com relação ao tema. Antes desse pedido de vista, um ministro que teve a oportunidade de se pronunciar, de dar o seu voto sobre o tema, foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele se posicionou aí, portanto, de forma contrária ao marco temporal, colocando o placar, então, em 2-1, né? Então, dois ministros já se posicionam de forma contrária ao marco temporal e um ministro se posiciona de forma contrária, de forma favorável, aliás, ao marco temporal. Vale lembrar que essa é a segunda vez, né, que esse tema é pausado ali no Supremo Tribunal Federal. O tema tramita desde 2021, quando o próprio ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo para análise, foi retomado ontem e agora será paralisado aí por 90 dias, exatamente depois desse pedido de vista do ministro André Mendonça, que tem, portanto, aí esse prazo, né, de até 90 dias para devolver esse processo ao plenário. Vale lembrar que na casa ao lado, né, ali pertinho do Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados já tinha aprovado um projeto de lei com relação ao tema, que segue agora para o Senado Federal. Qual que é a situação dessa questão por lá? O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, já disse que não tem pressa para analisar essa questão. Disse que a prioridade no momento é que, como o tema é mais denso, é fazer com que ele passe pelas comissões antes de ir direto para o plenário da Casa. Porém, alguns senadores já estão se mobilizando ali, mobilizando exatamente assinaturas para que o rito, né, de emergência seja votado e para que esse texto vá direto para o plenário da Casa. Então, na mesma maneira, né, que esse julgamento está acontecendo, está em pauta no Supremo Tribunal Federal, o assunto também está sendo debatido no Congresso Nacional e com uma pressão grande dos senadores que são favoráveis a esse texto, para que Pacheco coloque ali na ordem do dia, né, coloque na pauta do dia esse julgamento, para que isso seja analisado aí antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês. Gabriela Veras, direto de Brasília, ao vivo aqui no Jornal Gente. Cláudio Humberto, é impressionante, né, Cláudio? Como o Senado não coloca nada para votar. Chega no Senado, a gente se pergunta, né, até aonde deveria ir, aqui falando quase que de forma teórica, o poder dos presidentes dessas casas. Porque nessa configuração que a gente tem hoje, o presidente da Câmara e o presidente do Senado podem muito, eles têm a pauta 100% na mão. Então, se não quer colocar nada em votação, nada é votado e ponto, né, Cláudio?
Exatamente. E a gente vê o pior ainda quando tem no Senado Federal alguém com o perfil de Rodrigo Pacheco. É um sujeito meio roda presa, lento nas decisões, tem horror a conflito. Então ele fica ali, meio que se esconde, desaparece, né? Ele só aparece para falar quando, digamos assim, ele tem chance de sair bem na foto, né? E o Senado acaba se transformando, na gestão de Rodrigo Pacheco, numa espécie de cemitério de propostas e projetos importantes aprovados na Câmara dos Deputados. Tem ali uma dose de ciúmes políticos, ciúmes do protagonismo da Câmara, enfim, e a Câmara tem votado, né, pelo menos algumas coisas importantes. Tem outras que também o Arthur Lira mete na gaveta e ninguém engole a chave, tranca a chave e engole a chave. Mas, assim, pelo menos tem ali uma pressão enorme dos deputados e ele acaba, de alguma maneira, negociando, digamos, aquela pressão e coloca as matérias para votar. Mas, nesse caso do marco temporal, isso é muito grave, né? O Supremo está, primeiro, legislando sobre a Constituição, estão prestes a alterar a Constituição. Tem coisas desonestas têm sido ditas sobre essa questão do marco temporal. A primeira é que chamam o marco temporal de tese. O Supremo está julgando a tese, tem um artigo da Constituição, tem dispositivos constitucionais que estabelecem o marco temporal. O que estão tentando fazer é mudar isso, é reescrever o texto constitucional. Tenho a impressão que esse não é exatamente o papel do Supremo Tribunal Federal. A outra desonestidade que se faz, inclusive no noticiário sobre esse assunto, é que resumir isso a um conflito entre povos indígenas e ruralistas. Quando se quer falar mal do agronegócio, do campo, etc. e tal, usam essa expressão, ruralistas, né? Não se trata disso, como eu lembrei mais cedo aqui na abertura do programa, o ex-desembargador federal, o desembargador aposentado federal Fábio Preto já advertiu de que essa questão não envolve apenas, não estabelece insegurança jurídica somente no campo, mas também nas cidades. É preciso que, sabe, aquele cidadão que herdou o seu apartamento do pai, ou que comprou o seu apartamento com muito sacrifício, ele estará sujeito a aparecer lá um índio, lá na praia de São Sebastião. Chega lá o índio, olha, isso aqui é índio, é território indígena. Está aqui um laudo antropológico de um ativista qualquer lá da FUNAI. E aí aquilo ali vai colocar na mão de determinada autoridade, isso também é muito grave, o Chile poderia discorrer sobre isso com o brilhantismo de sempre, é que o fim do marco temporal vai colocar na mão de pessoas, né, aquilo que está sob domínio da lei, da Constituição, que é o marco temporal. E aí, se removerem isso, vai ter sempre alguém, né, com o poder de decidir se o apartamento pertence a você mesmo ou àquele índio chavante que está reivindicando a sua propriedade. Alguém que vai ter essa condição. A condição, inclusive, de promover perseguições, né, de fazer com que a sua estrutura de governo, de poder, produzam laudos capazes de provocar ou de instrumentalizar expulsões, né, ou desapropriações. Olha, é uma decisão muito perigosa para a paz social no nosso país. Olha, uma observação rápida nessa linha do Cláudio, né? Ontem, quando eu lia o voto do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o voto do ministro Fachin, e eu me surpreendia quando, para quem conhece, assim, não está tão inteirado no tema, até quando ele falava em cidades, né? A gente imagina assim, não, territórios indígenas, são territórios do norte, nordeste, na floresta amazônica. Áreas remotas que a gente não sabe muito bem onde ficam. Áreas remotas. Ele está falando, mas no caso de cidades, por exemplo, não é? Por exemplo, ele falava inclusive no caso de colonos que estão há 140 anos, não é? Agricultores, por exemplo, que ocupam, que produzem terras produtivas, etc., há 120, 130, 140 anos, teriam que sair das terras. Então ele tratava das indenizações, não é? Então, títulos federais ou dinheiro para fazer as indenizações, remoção de cidades. Imagina você fazer uma remoção de uma cidade inteira, né?
para outra, outra região. Toda a cidade vai ser removida. Então, é claro que você pode dizer, não, mas são hipóteses remotas. Não sei. Nós vamos abrir uma extraordinária insegurança jurídica no país. Porque quando o Constituinte estabeleceu um marco temporal, era exatamente para produzir segurança jurídica, para que o país não passasse eternamente numa discussão infinita sobre esses direitos, essas localizações. O que é meu, o que é seu, né? Então, o país precisa de segurança jurídica, né? Então, está tudo errado. Quer dizer, eu me coloco na posição do telespectador, do ouvinte, quer dizer, é muito estranho esse país. Primeiro lugar, vamos lá, o desprestígio do Congresso Nacional. Porque se é para mudar a Constituição, é o Congresso Nacional que tem que fazer essa discussão. Está sendo votado, foi votado na Câmara, uma proposição na direção teoricamente contrária do que é a tendência do Supremo. Quer dizer, então nós temos um conflito de poderes, mas... Então, quer dizer, segundo, o Supremo Tribunal Federal tem a função, no ordenamento institucional brasileiro, de garantir a Constituição, de fazer cumprir a Constituição. Não é de mudar a Constituição. Mas vamos lá, o Brasil, nós só passamos muito tempo disso, né? Vamos lá, a gente tem o artigo 53 da Constituição que fala da imunidade parlamentar. Quantos deputados foram banidos das redes sociais? 6, 7, 8 deputados, a gente comentou aqui vários casos. Cadê o artigo da Constituição? O deputado do Dallagnol, por exemplo, lei da ficha limpa, nós comentamos aqui também. O direito do futuro do pretérito, ele foi na prática, foi cassado o seu mandato porque ele poderia vir a receber um processo. Então, poderia vir a receber um processo em descumprimento absoluto, direto da lei da ficha limpa. Então, quer dizer, o Brasil se tornou... Olha, eu escrevi até um artigo essa semana, deve sair na Veja no fim de semana, eu falo do Estado de Direito dançante. É um Estado de Direito dançante. Né? Os direitos, eles dançam. Não é? Então, quer dizer... Não há muito o que dizer sobre isso. Agora, sobre o pedido de vista, só um comentário. Quer dizer, tem essa limitação agora de 90 dias. Não é? A ministra Rosa Weber quer votar antes da sua aposentadoria. Não é? Então vai ter muita pressão para essa votação. E acho, pela tendência do Supremo, que seja aprovada essa mudança. Né? E o Brasil vai realmente ingressar aí num caminho de grande insegurança jurídica.